informação é que o Grêmio notificou o Ministério Público e a Brigada Militar pedindo atenção extra à operação de segurança do Clássico e atenção ao Clássico do próximo domingo. O Grêmio enviou um ofício à Brigada Militar e ao Ministério Público do Rio Grande do Sul citando as manifestações do Inter, os pedidos do Inter para se reunir com a federação, os discursos dos dirigentes do Inter com relação à arbitragem do jogo na Arena e também o clima das redes sociais. O Grêmio sustentou nesses documentos novamente aquela visão de um clima hostil, de um jogo de alto risco, e pediu tanto para o MP como para a Brigada ficarem atentos. O Grêmio também cita nos bastidores, não necessariamente nesse ofício, aqueles episódios antigos do Beira-Rio, né? O ataque ao ônibus do Grêmio na chegada ao estádio, que inclusive fez com que o jogo fosse adiado, lembra disso, em 2022? E depois o Lucas Silva sendo atingido por um telefone celular arremessado da arquibancada do Beira-Rio. Então, o Grêmio entrando em contato com as autoridades pedindo uma atenção maior nesse ambiente do Grenal 451, o segundo Grenal da final do Campeonato Gaúcho. E isso aconteceu horas antes de uma reunião extremamente importante, Bruno Flores. Exatamente, Jeremias. Essa reunião que aconteceu na tarde de hoje foi uma reunião de muita gente, viu, Jeremias? Muitos órgãos envolvidos, porque é um clássico Grenal, é uma final de Campeonato Gaúcho, tem todos esses elementos. E o Internacional, inclusive, divulgou uma foto e um manifesto, né, um texto sobre essa reunião que aconteceu durante a tarde. Foi uma reunião comandada pela Brigada Militar, em conjunto com a Federação Gaúcha de Futebol, mas que teve vários outros órgãos envolvidos, Jeremias. Polícia Civil, Polícia Penal, Ministério Público, EPTC, até o DMLU. Então, assim, realmente uma reunião grande de muita gente para traçar uma grande operação de segurança antes deste clássico Grenal. É uma preocupação de todos a segurança, mas o Inter tem dito especialmente, viu, Jeremias, que esse discurso do Grêmio ele tem um tom alarmista, que a operação que vai ser feita de segurança, e que é uma grande operação, ela é uma operação que já seria feita de qualquer forma, porque trata-se de um clássico Grenal, e normalmente nos Grenais existe esse cuidado, esta cautela com a segurança dos jogos, né? Com as operações especiais para as partidas. A gente tem até alguns detalhes de grandes equipamentos que serão utilizados, inclusive, né? Esse ponto que o Bruno está colocando é bem importante. Essa reunião dos clubes com os órgãos de segurança, ela acontece sempre antes de um grande jogo, tá? Não é só antes de Grenal e não é só antes de final. Mas nesse caso toma uma proporção maior porque é final, e uma final envolvendo o Grêmio e o Inter e o Grêmio. E nessa semana em específico, esse assunto ganha ainda mais protagonismo porque foi a semana inteira a discussão sobre Grenal, uma discussão que extrapolou o campo, falando de arbitragem, de pressão para lá e para cá. É por isso que essa reunião está sendo tão badalada. E a informação é a seguinte, Bruno Flores. A informação é que Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, EPTC, Guarda Municipal, todos esses órgãos eles estão mobilizados para trabalhar no Grenal. E existe um efetivo muito grande preparado para atuar no entorno do Beira-Rio e no Beira-Rio nesse clássico da final do Campeonato Gaúcho. E nesse efetivo está previsto, obviamente, homens da Brigada Militar, mulheres da Brigada Militar, a cavalaria da Brigada Militar, mas também o uso de helicóptero e até de lancha, tá? Lanchas serão utilizadas nessa operação para fazer uma vistoria para salvaguardar o Beira-Rio direto do Guaíba, pela proximidade. Portanto, existe uma atenção muito grande com todo o entorno, não só as vias de acesso, mas também ao Guaíba. Chamou muito atenção esse fato de ter lancha, né, previsto nessa operação. É uma grande operação mesmo. Eu até não me recordo assim de recentemente isso acontecer, mas ainda assim é uma grande operação que está sendo preparada. Helicóptero eu já vi. Helicóptero sim, helicóptero sim. Agora, lancha, não. E existe um cuidado também, pelo que me foi relatado, com o Transurb, tá? Transurb que liga Porto Alegre a Vale dos Sinos, a outras áreas da região metropolitana, também tem uma atenção muito grande ao Transurb. Que costuma ser um foco de confusões. Né? Sim, sim. E o que me foi dito nessa reunião, tá? Não foi citado por nenhum órgão de segurança
Esses pedidos feitos pelo Grêmio horas antes para o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar. Nesta reunião, a preocupação do Grêmio não apareceu. Esses detalhes da operação, lancha, helicóptero, um efetivo tal, nada tem a ver com o pedido do Grêmio. Esses cuidados, esses itens da operação já estavam ali antes do Grêmio manifestar essa preocupação para a Brigada Militar e para o Ministério Público. E é importante destacar, Jeremias, que essa reunião da tarde que definiu esses detalhes e, na verdade, expôs os detalhes, né? Porque, na verdade, foi a Brigada Militar quem conduziu essa reunião e explicou para todos os órgãos o que vai acontecer no dia. Ela teve a presença de Grêmio e Inter. Ela foi realizada no Beira-Rio e havia lá representantes do Inter, obviamente, e representantes também do Grêmio, né? Então, se fosse o caso de uma manifestação a respeito desses pedidos feitos pelo Grêmio, isso poderia ter sido feito, inclusive, pelos representantes do Grêmio que lá estavam. Mas o relato que a gente tem é que isso não foi mencionado nessa reunião. O fato é, Jeremias, que teremos um Grenal de final do Campeonato Gaúcho no domingo com quase uma operação de guerra para garantir a segurança dentro do estádio, nos arredores e, inclusive, no caminho ou nos caminhos para o estádio Beira-Rio. Eu ouvi duas definições, né? Operação de guerra, e aí essa expressão ela às vezes não casa bem, né? E a outra é uma grande operação.